Pegarei a carona do exercício anterior em que eu transformei o texto em um objeto 3D, ou seja, 3 letras distintas que podem ser utilizadas como objetos 3D aqui na área espacial, e farei aqui um efeito de animação física utilizando a engenharia de renderização chamada Blender Games, que se encontra aqui na caixa de engenharia. O padrão Blender vem com Blender Render, mas eu posso utilizar o Blender Game para essas aplicações físicas. Antes de mais nada, eu vou selecionar aqui a visão de cima, clicando na tecla 7. Onde o cursor se encontra, eu vou adicionar com Shift A um plano na minha área de trabalho. Bem, esse plano, quando eu clicar sobre a tecla número 1 para mudar minha visão de frente, vou ver o plano na parte inferior ao texto. Selecionarei as 3 letras que correspondem à palavra luz, que são objetos distintos que eu converti. Posiciono-os aqui na parte de cima. Vou clicar a tecla 0 para mudar minha visão através do ângulo da câmera. Vou clicar Shift F, que me abre a navegação padrão aqui da minha câmera na área 3D. Aqui a área é a forma como eu quero enxergar. E volto com a tecla 0 para ter a visão normal da minha área de trabalho. 0, eu aciono a câmera. Vou procurar a lâmpada. E vou posicionar a lâmpada bem próximo às 3 letras que eu criei. Bem na frente delas. Com a tecla G eu vou fazendo essa locomoção. Bem, se eu quiser perceber como é que vai sair a renderização desse trabalho que eu estou desenvolvendo aqui na área 3D, eu teclo a tecla F12, que me permite renderizar a imagem do trabalho. Então é dessa forma que eu enxergarei o meu trabalho durante o processo de renderização. Para sair do render, eu utilizo a tecla ESC. Bem, voltando à visão de câmera, que é a 0, vou aproximar, vou dar o 0 novamente, vou rotacionar para colocá-lo mais ou menos nessa posição que a câmera está enxergando, vou aproximar, vou rotacionar segurando o Shift e o rolamento do mouse para baixo, a minha área de trabalho. Bem, e aqui o que eu vou fazer agora vai ser uma animação bem básica, utilizando o processo Rigid Body, utilizando a engenharia Blender Games. Clico aqui, Blender Game. Venho aqui na barra lateral direita, na barra de propriedades Physics. Encontro aqui a opção, esse último ícone, que aqui se encontra, clico sobre o mesmo. Repare que eu tenho aqui a opção Physics Type, eu vou escolher um tipo de ação física, o efeito físico, para o objeto que eu selecionei, que é a letra L. Então eu vou dar o efeito Rigid Body, corpo rígido. Então quando eu clico sobre o mesmo, aqui surgem vários atributos e propriedades que eu posso alterar. Tenho que colocar o elemento como ator, porque ele vai estar participando da cena de animação. Aqui em atributos eu posso mudar a massa, que é o peso do objeto, o raio do objeto e o fator de forma do objeto. Diminuirei um pouco a ação desse raio, mexendo aqui com o botão esquerdo. Repare que lá o raio da letra L diminui. E encosto meu cursor em qualquer ponto aqui na área 3D. A ferramenta que me permite fazer animação aqui na área é a tecla P. Quando eu clico P, repare que o meu objeto ele se desloca em direção à superfície que eu coloquei na área. Então criei uma animação nesse sentido, utilizando a opção Rigid Body. Se eu perceber, vou dar o ESC para sair da animação, eu percebi que a letra L ela estava afundando na superfície, porque eu não determinei uma opção que eu tenho aqui nos atributos, que é o Collision Bounds. O Collision Bounds, quando eu aciono essa caixinha, quando eu ler a letra P, repare que a letra P ela responde integralmente à superfície onde ela teve o atrito.
Repare que eu só fiz a animação sobre a letra L. Se eu quiser fazer a animação do Rigid Body na letra U, eu seleciono ela também. Venho aqui na ferramenta Physics, nessa caixinha. Escolho também a opção Rigid Body. Diminuo o raio. Se eu não diminuir o raio, olha o que vai acontecer. O objeto vai empurrar o outro para fora. Quando eu diminuo o raio aqui, a ação que ele vai provocar não me permite empurrar a letra L para fora. Então, quando eu der a tecla P, olha aqui, ó, ele cai. E repare que aqui na parte inferior, o objeto está colando a superfície, porque eu não acionei o que aparece naquela opção anterior. Vou dar o ESC para sair da animação. Vou, com esse objeto selecionado, procurar aqui Collision Bounds. Ó, clico na caixinha e agora, quando eu der o P, repare que o objeto também bate na superfície e cai. Vou fazer o mesmo processo com a letra Z. Seleciono ela. Escolho a opção Rigid Body. Repare que o raio está intenso. Se eu clicar a tecla P, ele vai empurrar as duas letras e ele cai. E não é isso que eu quero. Vou diminuir o raio do objeto. E agora, quando eu der a letra P, repare que a letra Z ficou grudada na superfície. Para eu tirar essa situação, eu venho aqui no Collision Bounds desse objeto selecionado, clico e agora quando eu der a letra P, a animação vai ser procedida. Ó, os três objetos se deslocam e caem fazendo o efeito do texto colidindo com a superfície. Bem, eu posso fazer outros efeitos aí básicos. Se eu clicar a letra Z, puxando o seu manipulador e colocando sobre a letra U, repare que quando eu der a letra P, olha o que é que vai acontecer. Ele colide contra a letra U e cai. Então eu posso, através desse processo aí, criar animações diversificadas nesse sentido aí junto ao texto. Para eu transformar essa animação numa animação que eu possa utilizar através da timeline aqui embaixo, repare que a animação não aparece aqui. Eu tenho que utilizar a opção que a Blender Game me coloca aqui, chamada a barra de menus Games. Clico sobre a mesma e eu vou procurar a opção Record Animation. Então, quando eu clico na opção Record Animation, vou desativar todos os objetos. Com a opção Game Record Animation aqui ativa, quando eu der a tecla P, eu criei a animação. Eu saio com ESC e clicando em qualquer objeto, repare que aqui embaixo, na minha timeline, aparece agora as animações procedidas na área principal. Então, se eu voltar agora para a minha Blender, o Render, e der Alt A, olha o que é que acontece. A animação surge normalmente na minha barra temporizadora. Para eu gravar esse processo, simplesmente eu vou diminuir aqui, né? Vou dar o ESC para sair da animação. Vou modificar o meu ponto final no keyframe 140, alterando aqui o End para 140. Diminuo a barra temporizadora e agora quando eu aplicar o efeito, olha o que é que acontece. Meu objeto vai criar uma animação física aí na área principal. Para eu gravá-la, eu vou usar aquele recurso que nós aprendemos aí em tutorial anterior. Venho aqui na Render, né, onde tem a máquina fotográfica. Escolho a opção Animação. Antes disso, eu vou mudar o tipo de arquivo que eu quero fazer. Vou clicar aqui nessa janelinha, alterar para o AVI JPEG. E aqui eu vou clicar, ó, em Animation. E o computador irá processando a animação através de 140 frames que aparecerá aqui na nossa timeline. Repare que eu estou ainda no frame 5, eu vou dar um pause. Esse pause será imprescindível para eu poder concluir quando estiver finalizando aí a minha animação, que vocês possam perceber o efeito dessa animação criada aqui através dessa conversão de texto para objeto 3D. Já bem aqui no final da nossa animação, já houve o processo de renderização concluído. Eu vou aqui dar o play e o computador vai mostrar a animação que eu criei. Vou puxar um pouquinho a janela aqui com a animação que eu criei utilizando o efeito físico. Ou seja, eu transformei
o texto em um objeto 3D, apliquei o efeito físico de Rigid Body para os textos e automaticamente criei a animação aqui na minha área 3D. Então é isso, pessoal. Não é nada difícil de se fazer, é só usar a criatividade diante das ferramentas que são propostas e ensinadas, e a partir da criatividade vamos desenvolvendo as atividades essenciais. Até a próxima aula.